convido você hoje, ainda estamos falando do ministério terreno de Jesus na Galileia, e hoje nós vamos focar, como já disse, um pouquinho sobre a questão dos discípulos ou dos apóstolos. Para tanto, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 4. Nós leremos dos versos 18 ao verso de número 22. Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao verso de número 22. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Ok. Nós estamos trabalhando, portanto, com a ideia da harmonização, né, a chamada teologia bíblica, de fazer uma conexão com todos os registros da palavra do Senhor e olhando de um modo mais específico os temas tratados no Evangelho. Já falamos a respeito do início do ministério de Jesus, sobre a sua preparação, o seu batismo, o significado de tudo isso, a questão da tentação, o significado de tudo isso, a questão das três características do ministério terreno de Jesus, a questão da pregação do Evangelho do Reino, do ensino a respeito ou do discipulado e também das manifestações de prodígios, sinais. E na semana passada, inclusive, tratamos especificamente sobre essa questão dos sinais e trazendo para uma realidade, uma visão geral das Escrituras e trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje. E vimos aí que o nosso foco tem que estar tão somente nas Escrituras, que é a verdade que o Senhor nos revelou. Hoje, nós vamos dar uma olhada, então, na vida dos apóstolos e nessa realização da obra de Jesus Cristo no chamado desses irmãos. Então, dentro do ministério terreno de Jesus, irmãos, nós vemos que ainda como parte da sua missão, que ele veio para preparar discípulos. Lembra que uma das áreas que nós trabalhamos em relação ao ministério terreno de Jesus era o ensino, era o discipulado. Então ele veio preparar discípulos para que a obra redentiva fosse então aplicada em todo o mundo. Deus na sua grandeza e soberania, desejou e estabeleceu que a salvação será aplicada através do pregar do Evangelho e que esse pregar do Evangelho foi uma missão outorgada ou dada aos próprios crentes, aos próprios discípulos, né? Pedro, né, na sua carta, vai tratar, de certa forma, desse questionamento em relação ao modo que Deus, o modus operandi que Deus determinou para que a pregação fosse realizada e os eleitos fossem alcançados através da pregação do Evangelho, usando a vida da própria igreja, dos próprios crentes, daqueles que são alcançados, né? Então, nesse contexto, Jesus, quando veio dentro da área do discipulado, ele então veio para preparar discípulos. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos então que Cristo escolheu para serem seus discípulos mais próximos 12 homens, né, que posteriormente receberam os títulos de apóstolos, que é a ideia dos missionários, daqueles que foram comissionados, enviados para levar uma mensagem. Tá? Isso é o significado. Nós já falamos em outro momento
que a figura apostólica, na perspectiva do ministério terreno de Jesus, ela terminou. Porém, o dom apostólico, esse dom ainda continua, que é o dom de levar o evangelho, principalmente para as regiões que ainda não receberam o evangelho de Jesus ou tomaram conhecimento do plano da salvação. É lógico que esse trabalho já foi avançado, né? Hoje nós sabemos que todas as regiões da terra, de certa forma, já foram alcançadas com a pregação do evangelho. O foco são todas as nações e não todos os indivíduos, nós sabemos disso também, né? Ainda existem tribos catalogadas hoje que ainda são contadas como aqueles que não têm a palavra de Deus traduzida ou que ainda não ouviram. Há um movimento missiológico nesse sentido, até 2025, de praticamente zerar dentro, pelo menos, dessa nossa geração, esses povos, mas nada impede de que em outros momentos, dentro dessa representatividade étnica, esses grupos já não tenham sido, inclusive, em algum momento, confrontados com o Evangelho. Nós sabemos que nós temos aí, aqui no Brasil, uma realidade do Brasil, muita gente ainda, né? Não sei o número exato hoje, mas alguns anos atrás nós tínhamos, pelo menos há 10 anos atrás, ainda 100 grupos indígenas que ainda não tinham sido alcançados, né? Mas dentro dessa divisão étnica de Deus, né, nós não sabemos se em algum momento essas etnias já tiveram contato, uma vez que a representatividade dos elites será também em todos os povos, tribos, raças, línguas e tudo mais. Então hoje o ministério ou o dom apostólico permanece, mas a função apostólica essa cessou no primeiro século em João, que foi o último apóstolo a morrer, né, depois, obviamente, de receber a revelação do Apocalipse. E aí, então, nós temos, dentro dessas características da função do apóstolo, é que eles tenham tido um contato específico com Jesus, né, tenham vivido nos tempos de Jesus e recebido um chamado específico de Jesus. Esse é o argumento, inclusive, que o apóstolo Pedro usa em Atos para eleger, né, de certa forma, lançar sorte para colocar Matias ou José, né, foi eleito Matias, caiu sorte sobre Matias, para substituir Judas nesse colégio apostólico. Mas vamos lá. Então, Jesus escolheu, então, 12 discípulos mais próximos para serem esses chamados apóstolos. E todos eles têm algo em comum, ou seja, um chamado, né? Eles foram chamados. O presbítero Walter, né, Menezes gosta muito de falar isso, que na Igreja de Cristo não tem margem para oferecido, né? Todo o ministério da igreja, toda a realização ministerial da igreja tem que ser fruto de um chamado de Deus, né? Deus que vai capacitar, vai dotar e vai, consequentemente, conduzir as pessoas que vão chamar. É lógico que quando você tem um grupo de cristãos, onde todos estão já debaixo da ação do Espírito Santo e com dons, você tem várias pessoas com os mesmos dons, a igreja, obviamente, é a boca de Deus para convidar e reconhecer o dom e o ministério de cada um, né, colocando essas pessoas para exercer esse ministério em determinadas áreas, em determinado tempo, ok? Mas quando nós olhamos para os apóstolos, é a mesma coisa. Para os discípulos de Jesus que foram chamados para estar mais perto dele, todos têm isso em comum, um chamado. Mas vamos lá. Uma análise nos mostra que houve diferentes tipos de chamados, né? Inclusive uma progressão nesses chamados. Inicialmente, Jesus chamou essas pessoas para segui-lo. E depois de algum tempo, é que então, conforme o próprio convívio e o ensinamento do Senhor, Jesus foi dando outros chamados
E aí você tem alguns grupos específicos, lembrando que no final do ministério terreno de Jesus, segundo Atos, né, os adolescentes, inclusive, estão estudando o livro de Atos com a gente, fazendo aí uma gincana, né, no livro de Atos, viram que após a morte de Jesus havia cerca de 120 pessoas, né, como cristãos, né, seguindo ali os discípulos e logo após a ascensão de Cristo. Desses 120 você vê uma contagem também em um determinado momento do envio dos 70 ou dos 72, dependendo da sua tradução. Então isso nos conduz a uma situação de ver que havia muitos discípulos além do chamado dos 12, né? Fora as mulheres que também acompanhavam o ministério de Jesus e inclusive era fonte do investimento financeiro desse ministério. A palavra do Senhor em Lucas nos diz que essas mulheres investiam para a manutenção desse colégio apostólico. Então, há vários tipos de chamados. Vamos dar uma olhadinha nisso. Primeiramente, eu convido você a abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós temos aí do 35 até lá na frente, 51, a questão do chamado de alguns dos discípulos que seguiam a João. Ok? O verso 35 diz que João, na companhia de dois dos seus discípulos, vendo Jesus passar, diz: ó, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo isso, seguiram Jesus. E voltando-se Jesus e vendo que o seguia, diz: que buscai? Disse-lhes: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, e ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja que aqui há um contato específico com Jesus, há um momento específico com Jesus que vai culminar naquele chamado também específico para segui-lo na figura de estar com ele. Ok? 43. No dia imediato resolveu Jesus partir da Galiléia, encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então Filipe respondeu: vem e vê. E aí depois Jesus viu Natanael, aproximando de seu respeito, eis que um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então veja que havia, antes desse chamado específico, já um conhecimento e uma relação do próprio Jesus com boa parte daqueles que depois seriam os seus apóstolos. Ok? Voltando para Mateus, né, que nós já lemos aí, nós vemos então o chamado agora de Simão, de Pedro, de Filipe, de Tiago, de João, de um modo mais específico. Mas quando você harmoniza os evangelhos, você vê que esse chamado de Jesus estava já relacionado a um conhecimento, ok?
muitas vezes é passada aquela impressão de que está lá Pedro, né, que está lá André, João, Tiago pescando e de repente passa um homem que eles nunca viram na vida e diz assim: vem atrás de mim que eu vou te fazer pescador de homens. E eles largaram tudo e foram. João já nos apresenta uma outra situação de que, na verdade, eles já sabiam quem era Jesus. Eles já tinham vivido situações relacionadas, inclusive, ao discurso e ao testemunho de João Batista, de que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então, eles já estavam cientes disso, já sabiam onde Jesus estava morando, já sabiam muita coisa relacionada à própria vida de Jesus. É lógico que no início do seu ministério, nada ainda tinha acontecido de uma maneira grandiosa, mas como discípulos de João Batista, alguns deles, certamente, então viram o batismo de Jesus, viram a manifestação do Espírito Santo descendo como pomba sobre ele, provavelmente ouviram a voz do céu. Então, e mesmo que se não estivesse lá, por serem discípulos de João, se não estivesse naquele momento, certamente ouviram essa declaração do que acontecera. Então, quando Jesus vem e traz um chamado específico para eles, para deixarem tudo e o seguirem, e diz, deixando tudo imediatamente fizeram, você já vê que há um processo nesse chamado, né? E mesmo alguns desses já estavam acostumados a seguir alguém. O João vai dizer, então, aí de André e Pedro como discípulos de João Batista. Então, eles que foram identificados a ele que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então, dentro dessa harmonia dos evangelhos, nós vemos que houveram diferentes tipos de chamado e que há uma sequência nisso. Para confirmar um pouquinho mais, vamos dar uma olhadinha lá em Marcos capítulo 1, o verso 16 a 20, que é o texto paralelo de Mateus 4, que vai nos apresentar justamente essa ideia do chamado de Jesus para Simão, que é Pedro, para André, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e Jesus: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Uma outra afirmação que Marcos nos apresenta aqui é que havia um sistema, né, dentro dessa atividade da pesca, e que uma das coisas que parece estranho, né, que eles abandonaram tudo, largaram tudo, mas a informação que Marcos nos dá é que o pai havia ali empregados, né? Então havia pessoas para ajudar essa situação e tudo indica que todos já conheciam a respeito de Jesus, e Jesus como mestre, é isso que João quer dizer, né? Tanto que os discípulos lá, quando foram falar com Jesus, o chamam de Rabi, o Rabone, se for para o hebraico aramaico, Rabi, que quer dizer mestre. E era muito comum essa ideia de você procurar um mestre e desejoso desse mestre te escolher para que você o seguisse para aprender, né, das questões que esse mestre poderia te ensinar. Então, dentro dessa harmonia do Evangelho, nós vemos que os discípulos, porque por conta de Jesus ter vivido na região da Galileia, já quando tiveram um chamado específico para seguir, para deixar tudo e seguir Jesus, já estavam ambientados e já conheciam o próprio mestre, né? Mesmo sem saber exatamente do que se tratava o ministério terreno de Jesus. Olhando para Lucas agora, vamos lá. Lucas capítulo 5, o verso de 1 em diante.
nos mostra, inclusive, que houve uma situação. Jesus já tinha tratado aqui com eles, né, de algumas curas, algumas situações, e aqui o capítulo 5 vai falar já da pesca maravilhosa, né? Veja que há uma transição, né, nessa questão de seguir a Cristo, de deixar-se a Cristo e de entrar no colégio apostólico. Lucas vai mostrar isso, que Jesus, entrando inclusive num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe para que afastasse. Estou lendo o verso 3, né? Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu para que afastasse um pouco da praia, assentando, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Veja, ele já sabia quem era Jesus, mesmo porque, se você observar, a sogra de Simão já tinha sido curada por Jesus. Aquele episódio do conhecimento, de saber quem era Jesus, aquele primeiro contato, tudo isso já está dentro dessa visão da harmonia. E aí nós temos aqui um caso específico, que é a palavra de Jesus, e Pedro, então: Senhor, mestre, sobre a tua palavra eu vou fazer. E isso fazendo, verso 6, apanharam grande quantidade de peixe, rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo, e encheram ambos os barcos ao ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Uma outra informação aqui que nos é apresentada. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então veja que nós temos aí mais informações sendo agregadas. É lógico que cada evangelista, né, escreveu com um foco, com um objetivo, e por isso então você tem aqui detalhes do mesmo episódio, das mesmas situações, e cada um acrescentando aquilo que lhe é mais interessante e que vem suprir o seu objetivo na escrita do Evangelho. Por isso, cada Evangelho é dado para um foco específico, né? E aí, então, alguns detalhes precisam ser harmonizados para compreendê-los. Caminhando mais um pouco aí, nós podemos fazer uma outra comparação. Voltando aqui para Mateus, lógico que essa questão de conectar, né, todas as informações para tentar fazer uma linha histórica, vai nos mostrar então que o chamado específico para ser apóstolo de Jesus, ou para ser discípulo, para ser esse discípulo mais próximo, foi uma sequência já dentro do ministério terreno de Jesus. Havia um convívio, havia um chamado específico para seguir, havia situações que traziam para que eles estivessem de modo mais específico caminhando com Cristo, até a escolha dos 12 propriamente, dentro de todos aqueles que já estavam acompanhando Jesus. Então vejamos aqui, Mateus capítulo 9, o verso 9, nós temos aqui a vocação de Mateus, né? Que também é chamado de Levi. Então, assim, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Ok? Comparando isso, nós vemos ainda no verso 10 em diante: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Né? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A ideia é que ele estava aqui com o Mateus, por ser coletor, né, por estar trabalhando ali na coletoria,
era um publicano, ou seja, na visão do judeu era um traidor. Mas vamos lá, Marcos capítulo 2. Vamos lá por causa do nosso tempo aqui. Marcos capítulo 2, do verso 13 em diante. Nós temos: de novo saiu Jesus para junto do mar, toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então veja, esse Levi é o mesmo Mateus, tá? Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, veja que Marcos aqui nos dá uma informação a mais que Mateus deu, né? De que sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugar com Jesus e seus discípulos. Aqui estava meio implícito que já era na casa de Mateus, mas aqui em Marcos fica claro que ele foi depois então para a casa de Levi ou de Mateus, junto com os seus discípulos, e aí se reuniram muitos publicanos e pecadores, ou seja, os colegas de coletoria de Levi ou de Mateus e aquelas, todos eles mais. Porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E aí a explicação, mais uma vez, tendo ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. E ainda para confirmar essa situação aqui de Mateus, nós temos Lucas capítulo 5, do verso 27 a 32. Lucas capítulo 5, 27 vai dizer: passadas essas coisas, saiu, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. E aí a situação que os fariseus questionam, e Jesus diz que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, veja que esse chamado de Jesus também provavelmente é algo que foi registrado aqui, o chamado de Levi, Jesus chamando Levi, ou Mateus, mas que aponta já um conhecimento, tanto que Jesus vai para essa festa, para essa grande banquete, vai dizer Lucas, e ali, inclusive, já ensinar e trazer ensino, né, a respeito do seu ministério terreno. Caminhando aí mais um pouco, aí nós vamos, depois de todos esses chamados, de todas essas situações, aí nós vamos encontrar um momento específico do chamado dessas pessoas que já seguiam Jesus, mas para uma tarefa mais próxima, ou seja, para participar desse grupo que andaria com Jesus e que formaria de fato aquilo que conhecemos como colégio apostólico ou os 12 apóstolos. Voltando para Mateus, você vai ver no capítulo 10 a escolha dos 12 apóstolos. Então presta atenção, veja. Já havia sido um chamado para estar junto, para caminhar, para andar, tarará, e agora você tem um chamado mais específico. Verso 1 do capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para o expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, Judas e Iscariotes, que foi quem o traiu. Lembrando que todos os registros do Evangelho são posteriores ao ministério terreno de Jesus, e por isso já é identificado. A primeira vez que aparece Pedro
Jesus ainda não tinha chamado ele de Pedro, né? Ele era Simão, mas já é dito aquele que era chamado de Pedro. Aqui fala de Judas, quem o traiu, por quê? Porque já foi registrado posteriormente a todas as histórias. Mas veja que há um chamado específico agora para enviar esses 12 com autoridade sobre os espíritos do mundo, inclusive para curar curar toda sorte de enfermidade ou doenças. Então você tem um chamado para estar entre aqueles que seguem Jesus, e depois você tem um chamado específico para uma atividade também específica e determinada, um chamado definitivo. Olhando para Marcos, vamos dar uma olhadinha aqui em Marcos mais uma vez, capítulo 3, irmãos. Deixa eu abrir aqui, talvez facilite para você. Marcos capítulo 3, verso 13 a 19, vai nos trazer algumas informações aqui. Então vamos lá. Diz assim o verso 13 de Marcos. Depois subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. A ideia é que estavam ali vários discípulos, e aí Jesus começa a fazer a designação dos 12. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônio. Eis os 12 que designou. Aí você tem Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, o Iscariotes, que foi quem o traiu. Ok? Então a ideia aqui é que havia vários discípulos e Jesus separa esses 12. Vamos ver o que diz Lucas. Dentro dessa harmonia dos evangelhos, Lucas capítulo 6. De 12 a 16. Lucas vai nos dar mais algumas informações aqui importantes sobre esse chamado específico. Ele diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte, falando de Jesus, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Então veja, aqui já o quadro já é completado. Então Jesus foi e chamou todos os seus discípulos. Ok? Todos estavam ali. E escolheu 12 dentre eles. Então havia muito mais do que 12. E desses discípulos todos, então aí você tem um chamado específico para o apostolado. Já havia sido feito um chamado na perspectiva de caminhar com Jesus, de estar com Jesus, as pessoas de seguir a Jesus, mas agora dentro desse contexto, nós não sabemos exatamente quanto tempo isso demorou, mas foi feito um chamado específico de entre os discípulos. Isso aponta para uma progressão, inclusive, no nosso próprio chamado, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Então nós somos chamados, vocacionados para Cristo, e uma vez depois como discípulos de Jesus, em um determinado momento ele nos chama para um ministério específico ou para uma atuação específica. Foi isso que aconteceu. Ele juntou todos os seus discípulos e escolheu 12 dentre todos os seus discípulos, os quais também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Veja que no caso Lucas, inclusive, aponta para que dentre os discípulos foram escolhidos 12, e ele faz questão de colocar em duplas, né? Então, Simão e André, Tiago e João,
Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, com Judas Iscariotes. A ideia do envio de 2 em 2 também que ele faz com a questão dos 70, né? Que aí você tem depois, obviamente, esse envio, lá em Lucas capítulo 10, se você quiser dar uma olhadinha aí, a missão dos 70. Então você tinha lá vários discípulos. Jesus, num determinado momento, escolhe 12 para estarem mais próximos, para fazer, que ele chama de apóstolos, que serão esses que vão sustentar aí a doutrina, os ensinos, que vão ser a fonte, né, para a base de autoridade da igreja cristã. Mas haviam outros discípulos, tanto que no capítulo 10 você vê o registro agora do envio dos 70 ou 72, conforme a sua tradução, que também foram enviados sempre de 2 em 2, com o objetivo de ter autoridade igual essa que fora dada inicialmente só aos 12. Isso é ampliado para os 70, eles voltam e Jesus então fala para que eles possam se alegrar pelo fato de serem salvos, por terem tido o primeiro chamado, o chamado da conversão, o chamado do novo nascimento. Então são vários chamados na vida do crente. E quando nós olhamos para os discípulos, isso foi igual. Há um chamado específico para entender que Jesus é o Mestre, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Filho do Homem. Depois chamados para alguma tarefa específica, para um ministério específico, para uma função específica. Então os chamados do Senhor são também nessa linha. Então nós vemos que houveram diferentes tipos de chamados. E isso acontece, isso é um padrão na vida de todos nós. Nós somos chamados, vocacionados para a conversão, chamados pelo Senhor, né? Reconhecemos o nosso pecado, que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Somos contados entre todos esses seguidores, esses discípulos de Jesus, mas também há um determinado momento na nossa vida que receberemos um chamado específico para uma função, para um ministério, para o exercício de um dom dentro dessa obra do reino de Deus. Tudo bem? Então essa é a sequência que nós vemos também na vida dos discípulos. Muitas vezes nós confundimos essa sequência desses chamados e principalmente imaginamos que ninguém conhecia Jesus, ninguém sabia quem era, e de repente Jesus aparece, deixa tudo e vem atrás de mim. Né? Seria algo muito estranho, numa perspectiva aí até de relacionamento interpessoal. E outros acham que, portanto, foram chamados só para estar entre a multidão e que nunca serão chamados especificamente para o exercício de uma função, o que também não é verdade, porque Deus chama todos os seus para servi-lo. Ninguém foi chamado para ficar simplesmente olhando, né? Então, é assim que nós podemos observar esses chamados diferentes aí na vida dos apóstolos, ok? Falando aqui um parêntese rapidinho sobre desses 70 designados, enviados de 2 em 2, existe dentro do estudo da harmonia da teologia bíblica uma relação desses 70 com o cumprimento talvez das 70 etnias ou troncos étnicos que saem lá de Noé. Quando você vai tratar lá sobre a descendência de Noé, depois do dilúvio e tudo mais, você vai ter ali a apresentação de cerca de 70 grupos étnicos. E o envio dos 70 é a ideia de que Jesus enviou também um número compatível com essa questão étnica para o cumprimento de que o Evangelho vai alcançar todos os grupos de Deus. Por isso, essa nova designação geográfica de países, né, é muito simplista quando nós tratamos de representantes de todos os povos, tribos e línguas. Então você tem quantas nações nós temos dentro do Brasil, né? Se você for considerar os povos indígenas. Agora, desses povos indígenas, quantos são de cada grupo étnico, né? Então, é isso que precisa ser levado em consideração quando tratamos da questão missiológica, do avanço do Evangelho, de representação
de todos os grupos étnicos e raças, povos, línguas e tudo mais. Mas vamos caminhar aqui no nosso estudo mais um pouquinho, irmãos. Um pouco mais teórico hoje, mas vamos ver o que agora acontece conosco, né? Sobre o nosso chamado. Você será que foi chamado só para ser um seguidor de Jesus? É óbvio que não, né? Mesmo que há um momento da sua conversão, da sua vocação, do seu chamado, onde você ouviu o Evangelho e entendeu a respeito de Cristo como Salvador, você se torna então um discípulo, mas haverá certamente chamados específicos durante a sua caminhada para o exercício de ministérios, funções ou a execução de dons que o próprio Deus te deu. Então vamos caminhar aqui. O que nós podemos aprender com os chamados de Jesus, né? Com essa sequência de chamados que Jesus fez na vida dos seus discípulos? Nós vamos trabalhar com 6, né? Então, primeiro, essa questão do chamado, tanto na perspectiva da vocação para salvação, quanto de uma ação específica, é sempre iniciativa de Deus. Mesmo porque, na perspectiva de espiritual, todos nós estamos mortos, e Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos. Ele nos ressuscitou. Então, tem que ser uma ação externa de Deus, porque espiritualmente nós estamos mortos. Fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E por isso, nessa questão espiritual, a gente não consegue nem mesmo ouvir a voz de Deus se Deus primeiro não nos tocar. Então, 2 textos aí para provar que a iniciativa do chamado, da vocação, é sempre de Deus. Ezequiel, capítulo 34, o verso é de número 16. O cuidado do Senhor pelo seu rebanho é dito assim, Ezequiel 34:16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lo-eis com justiça. Você vê essa relação aqui da profecia de Ezequiel com a palavra de Jesus em relação ao chamado dos seus discípulos, né? Os fariseus que se achavam que estavam sadios, que estavam fortes, perguntaram, por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Jesus falou, eu vim buscar aquela que está doente. Então eu vim trazer, apacentar e cuidar e trazer justiça para os pecadores, ok? Então essa é a iniciativa de Deus. Jesus veio para realizar inclusive isso. Olhando para Lucas 19, no verso 10, nós encontramos a seguinte declaração, né? Que é no caso de Zaqueu, aqui, que é a mesma situação, de certa forma, que foi dita na casa de Mateus, que também era publicano. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, o chamado de Deus é sempre uma iniciativa de Deus, desde a profecia lá no Antigo Testamento, apontando que Jesus viria para chamar, para buscar e salvar o perdido. Então, toda a obra da redenção e a vocação para a salvação é uma ação exclusiva de Deus, é uma iniciativa de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos reconhecer. Mesmo que humanamente falando, eu resolvi ir na igreja hoje, eu não sou crente, resolvi ir na igreja hoje. Ótimo. Toda essa escolha e essa ação é fruto da ação do próprio Espírito de Deus em nosso coração. Porque o homem por si só, ele não vai até Deus, apesar de ser responsável por ir, porque Deus gravou a sua lei em nosso coração e já nos deu a sua revelação, e mesmo pela revelação geral é possível compreender a existência de um Deus, né? É lógico que isso faz parte dos grandes mistérios no entendimento aí, mas é possível conhecer que o fato de até a minha iniciativa, entre aspas, de buscar a Deus, na verdade é uma reação a uma ação que o próprio Espírito de Deus já começou a atuar no meu coração. Então a primeira coisa que nós podemos aprender sobre os chamados de Jesus é que a iniciativa é sempre dele, é do próprio Deus. Segundo,
esse chamado, como foi iniciado pelo Senhor, ele é completado pelo Senhor. É Ele quem nos preserva, né? É Deus quem nos sustenta. Vamos dar uma olhada aqui em Filipenses, uma das expressões que Paulo usa e das suas convicções para os chamados, né? Que ele vai dizer aqui no primeiro capítulo de Filipenses, o verso 6, nos diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia final, o dia do julgamento. Então, a convicção de Paulo é que como Deus inicia o chamado, um processo de transformação na nossa vida, de limpeza, de aperfeiçoamento, de crescimento, esse Senhor que nos chamou, ele vai completar a obra que ele mesmo começou em nós. Então Paulo diz, ele começa a obra e ele vai completar essa obra até o dia da volta de Jesus, ou dia final. Então a segunda coisa que nós podemos aprender relacionada ao chamado de Jesus é que uma vez que Deus chama, ele é quem conduz todo esse aperfeiçoamento, todo esse crescimento, é ele que completa dia após dia a boa obra que começou em cada um dos seus. Ainda falando desse segundo ponto aqui, vamos dar uma olhadinha aqui em Hebreus, capítulo de número 12, que fala dessa disciplina do Senhor, desse aperfeiçoamento, inclusive nessa questão de nunca desistir de nós, mas como Pai que ama, inclusive nos disciplinar, nos exortar, nos corrigir, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Então, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, nos é dito assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação de como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não o corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o chamado de Deus não é um chamado estático, mas é um chamado para o progresso da vida com Ele, da comunhão com Ele e do aperfeiçoamento da nossa santidade, né? Para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Dentro desse processo do chamado do Senhor, nós estamos num progresso, nós estamos aí num avanço. Um avanço que mostra que o próprio Deus vai completar dia a dia a obra que Ele já iniciou em nós, e Ele vai iniciar isso através do seu ensino, mas através também da relação da sua disciplina, da sua exortação, da sua admoestação, chamando a nossa atenção, nos corrigindo quando necessário, nos confrontando, para que possamos ter um aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o chamado de Deus é um chamado de avanço. Quando nós olhamos para os chamados discípulos, que inicialmente reconheciam Jesus como mestre, porque ouviram a pregação de João Batista, que iniciaram ali um convívio, porque estavam na mesma região, sabiam onde morava, aquela coisa,
Depois há um chamado específico para seguir. Dentro desse chamado há um aperfeiçoamento, um ensino, e aí um chamado ainda mais específico para a realização de uma ou outra tarefa. Tudo dentro desse processo de aperfeiçoamento e de crescimento na comunhão, na santidade para com o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, que nos trata como filhos. Então, você que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus e reconheceu que é pecador e que Jesus é o seu Salvador, e está numa vida estagnada, espiritualmente falando, alguma coisa está errada. Porque Deus não te chamou para você ficar estagnado, Deus te chamou para crescer. Você precisa ter essa comunhão, essa busca com Deus dia a dia e ser alvo dessa ação de Deus que te trata como filho, inclusive chamando a sua atenção. E aí a exortação aqui de Hebreus é que, se porventura você está desanimado, restabelecei as mãos decaídas. Você não está andando com tanta firmeza, restabelecei os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Ou seja, mesmo sabendo que Deus vai nos exortar, nos disciplinar para o nosso próprio bem, a ideia é que você não vai andar de modo errado para ficar recebendo disciplina, mas aprenda e anda de maneira correta diante do Senhor, já uma vez que Ele te chamou para ser santo, uma vez que Ele também é santo. Ok? Então é a segunda coisa que nós podemos aprender com o chamado de Jesus, que dentro dessa ação, esse chamado, portanto, nos conduz a estarmos preservados, inclusive debaixo da ação do Senhor, e para nos preservar, inclusive, se for o caso necessário, Ele vai nos disciplinar. Terceiro, é exigida uma postura de entrega e obediência total a Jesus. Uma vez que você é chamado pelo Senhor, você não é chamado simplesmente para estar contado lá no time. Não, mas é para andar agora de acordo com essa nova realidade. Vamos dar uma olhadinha aqui nos evangelhos. Vamos aqui para Lucas. Deixa eu abrir aqui a tela para você, para que talvez fique mais fácil de você verificar aí os textos. Lucas capítulo 9, verso 57 em diante. Que é Jesus pondo à prova os que querem segui-lo. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Veja, Jesus falando. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Muitas vezes nós olhamos para essas palavras de Jesus e parece que são palavras de alguém que é insensível, né? As pessoas, ainda mais na nossa geração, eu fiz um texto há algum tempo atrás, um texto hipotético de um fariseu apresentando uma denúncia contra Jesus, né? Eu compartilhei com um outro irmão, não compartilhei de um modo geral, porque certamente é um texto polêmico, mas a ideia desse texto que eu escrevi era como um fariseu olhando para as atitudes de Jesus e mostrando que Jesus era uma pessoa que não era digna de ser seguida porque ele era duro, porque ele era intransigente, porque ele era confrontador. Jesus chama os seus discípulos de pecadores. Jesus olha para as pessoas que estão se confrontando contra ele, que são os fariseus e tal, e chama de cobra, de hipócrita, né? De sepulcro caiado. Jesus entra no templo quebrando todas as coisas. Jesus amaldiçoa as figueiras. Jesus fica bravo com aqueles que inclusive tocaram nele e receberam cura. Ou seja, essa ideia que na visão
dos fariseus, muitas vezes Jesus era uma pessoa insensível. Imagine alguém chegar para você, você pedir ajuda para alguém e falar, meu pai está meio doente, assim que acontecer, meu pai falecer, tal, eu vou te ajudar. Você fala, tudo bem, o que é isso? Mas não, o foco de Jesus aqui é justamente mostrar que aqueles que foram chamados para o reino, a obrigação é com o reino. Irmãos, Paulo vai usar essa mesma ideia quando ele fala daquele que nos arregimentou. Quando você é convocado pelo Estado, pelo seu país, né, você vai. Não adianta falar, eu plantei um campo, eu estou esperando colher, e depois que eu colher lá, eu vou para a guerra. Não. Se você recebe a convocação, você tem um prazo lá para se apresentar, meu amigo. Se você não apresentar, você vai preso. Então, dentro de um contexto de nação, isso acontece. Agora, imagine dentro do reino de Deus. Se você é convocado, meu amigo, não tem outra coisa a fazer senão servi-lo. E ainda mais na nossa condição, que não é uma situação simplesmente uma convocação. Ele pagou um alto preço, ele comprou. Os termos que a palavra de Deus apresenta para nós, como servos, é de escravo, aquele que foi comprado. E se eu fui comprado, a minha vida não é mais vivida segundo a minha vontade, mas é vivida segundo a vontade daquele que é o meu Senhor, daquele que me comprou, daquele que pagou um alto preço para mim. Ok? Então, essas palavras de Jesus exigindo obediência e uma entrega imediata, não é palavras que demonstram a falta de sensatez de Jesus. Muito pelo contrário, é o foco que tem sido dado para que, uma vez que fomos chamados pelo Senhor do universo, o Deus Criador, o que pode ser mais importante do que o chamado de Deus? Então, as questões terrenas, as questões temporais, não podem assumir a primazia. Então, o que nós podemos aprender com o chamado de Jesus? Quando Jesus diz, olha, segue-me, e o que eles esperavam e que foi registrado, é que eles, deixando tudo, imediatamente o seguiam. É isso que se espera quando ouvimos um chamado do Senhor do universo. Nada na nossa vida vem em primeiro lugar se não fazer a vontade de Deus. E aí, esse é um dos grandes problemas da nossa geração como igreja. Nós somos ensinados a isso, infelizmente, a igreja falhou nesse discipulado, nesses últimos anos, né? Mas a geração de 80 para cá é uma geração de cristãos totalmente focados no seu próprio umbigo, que pensam que Deus nos chamou para dar vida boa aqui, para sermos prósperos aqui, para suprirmos os nossos sonhos, os nossos desejos, que Deus nos chamou para sermos felizes. Eu sou filho do rei, eles dizem. O meu pai é o dono do mundo, então eu tenho direito de todas as coisas. Meu amado, nós somos chamados para um reino que não é terreno, é o reino de Deus, o reino dos céus. E logo, uma vez que eu fui comprado, eu estava morto, escravizado pelo pecado e fui comprado, tirado dessa condição, eu sou um escravo. É óbvio que Deus me chama de filho, me chama de amigo, mas a minha parte, eu não posso me esquecer que eu fui comprado, que eu sou um escravo. Mesmo que o Senhor me coloque num patamar de relacionamento, de intimidade como filho, como herdeiro e co-herdeiro com Cristo, isso não me conduz a uma ostentação e achar que eu sou o rei da cocada. Eu sou ainda o servo de Deus. E que uma vez que fui chamado e vocacionado, não existe outra coisa a fazer senão obedecer. É isso que se espera, né? Por mais que eu tenha argumentos terrenos, nenhuma desculpa terrena é suficiente para negar o chamado que Deus me deu. Vários personagens bíblicos tentaram isso, né? Moisés tentou isso diante do seu chamado. Senhor, eu sou pesado de língua, eu sou gago. Jeremias, eu não passo de uma criança. Ai de mim, sou pecador, tenho lábios impuros. Ou seja, tantas
personagens bíblicos tentaram apresentar argumentos para não assumir o chamado que estavam recebendo, o chamado específico. E nenhum desses argumentos foi suficiente. Por quê? Porque nós estamos tratando de um chamado daquele que é o Senhor de todas as coisas. Então, o que nós aprendemos com o chamado dos apóstolos e conosco? Que é um chamado que exige uma postura de entrega e de obediência total. Se você olhar aqui ainda em Lucas 14, né? Deixa eu abrir aqui para você de novo. Lucas 14, o verso 25, eu tenho com esse texto aqui um dos grandes textos dos evangelhos para a minha vida, porque esse texto nos chama a atenção para o fato de que se eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu não posso ser discípulo dele. Verso 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, a conclusão é, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, a conclusão é, não pode ser meu discípulo. E ele vai contar duas historinhas, né? Nós já trabalhamos com ela em outros momentos, e lá no verso 33, ele repete a história. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, é óbvio que isso aqui não é um chamado para você desprezar o seu pai, sua mãe, sua mulher, ou abandonar os seus filhos, divorciar, ou deixar de fazer qualquer outra coisa que Deus colocou no seu coração. Não, não é isso. Mas o foco é que se você não colocar a obra do Senhor, o reino do Senhor e o chamado que Deus te deu em primeiro lugar na sua vida, você não pode ser discípulo dele. Extremamente difícil para uma geração que é extremamente egoísta. Uma geração que foi ensinada que você é especial, que os seus sonhos são especiais, que você vai ter sucesso, que você vai brilhar para a sua própria glória. E o que o Evangelho diz é que o chamado de Deus é que fomos chamados para brilhar para a glória dele. Nenhum sucesso humano seu vai se comparar, irmãos, àquilo que Deus tem prometido para nós no céu. E isso para a nossa geração é um absurdo, inclusive para a geração de crentes. Mas o chamado exige uma entrega e uma obediência total. Finalizando esse ponto, né, por causa do nosso horário aí, Mateus capítulo 5, que é justamente o que eu acabei de falar, sobre o brilhar, né? Ele vai dizer assim: vós sois sal da terra, ora, o sal, se vier a ser insípido, como restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado e pisado por os homens. E vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Tem gente que pensa que ser a luz do mundo é brilhar para a sua própria glória. Mas veja o que diz no verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e você seja um cara de sucesso, bem-sucedido, receba bênção, prosperidade e que seja rico. É isso que está dizendo o texto? É lógico que não. O texto diz que você tem que brilhar diante dos homens para que esses homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Toda a nossa vida, o chamado que Jesus nos deu, essa vocação para a salvação e, consequentemente, para ser seu discípulo, é para que a nossa vida, tudo aquilo que nós façamos, seja para a honra e glória e para exaltar e para brilhar para a honra e glória do Senhor. E tem muito cristão vivendo uma vida hoje tão somente para a sua própria glória. Tão somente para suprir e satisfazer os seus próprios desejos, sonhos e expectativas. Cuidado, nosso chamado é um chamado para ter uma postura de obediência, de entrega total para a glória do nosso Deus. Ok? Vamos caminhar mais um pouco aqui, por conta aí do nosso tempo. Nós temos ainda mais 3 pontos aqui sobre o que podemos aprender com os chamados de Jesus. Então, só recapitulando aqui, é sempre uma iniciativa de Deus, é fruto da própria preservação de Deus. Deus está num processo de
de aperfeiçoamento, né, em nossa vida, que exige uma postura de entrega e obediência. O que mais? Em quarto, nós vemos que passa por um processo de aprendizado. Ninguém é chamado e já colocado para fazer determinada situação. Tudo faz parte de um processo de treinamento, de aperfeiçoamento, de aprendizado. Quando você olha para a vida dos discípulos, em especial o Evangelho de Marcos, apesar de eu focar aqui o Evangelho de Mateus, mas quando você foca o Evangelho de Marcos, você vê que Jesus sempre fazia as coisas para experimentar os seus discípulos. Há uma expressão muito interessante em relação à multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira, que Jesus chega para eles, como que nós vamos fazer para dar comida para esse povo? E aí o texto bíblico, inclusive, nos diz, Jesus não perguntou isso porque não sabia o que faria, mas fez isso para experimentar, porque ele bem sabia perdão, o que estava para fazer. Então, isso acontece conosco. Jesus, inclusive, nos coloca em situações para o nosso aprendizado. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no Evangelho de Mateus, para fundamentar isso aí, capítulo 13, o verso 6. Aqui ele está falando sobre a parábola do semeador e diz que ele saiu para semear e vão vir situações de dificuldades para nos experimentar. Quando a parte do que caiu em solo rochoso, ou seja, foi chamado, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, o chamado aí, a pregação do evangelho foi anunciada, mas algumas das sementes caiu em solo rochoso. Saindo, porém, o sol a queimou porque não tinha raiz e secou-se. Ok? Dentro dessa ideia, nós vamos passar por situações, irmãos, de aperto, de dificuldades, para sermos aperfeiçoados, para aprendermos. Né? Mateus 15, 33, que é a questão da segunda multiplicação dos pães e do peixe, o verso 33 diz assim: mas os discípulos lhe disseram, onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E eu fico pensando aqui, porque nós estamos na segunda multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, já tinha acontecido a primeira. E os caras estão diante da mesma situação e aí fazem uma pergunta dessa. Eles tinham acabado de ter passado, capítulo 14, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Havia uma multidão, o povo estava no deserto, não tinha ninguém lugar para comprar, não tinha como suprir. E aí Jesus ora e faz um sinal, um milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e dos peixes, sobrando ali 12 cestos cheios, inclusive de pão e de peixe. Aí passa-se o tempo, né? Eles estão diante de uma mesma realidade e aí eles fazem a pergunta: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Eles já tinham visto a primeira multiplicação, meu Deus do céu. Aí você fala assim, mas eles dormiram aqui, né? Se nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa. Deus já tem realizado tantas maravilhas na nossa vida e passa-se o tempo, situações semelhantes e até mesmo idênticas, e nós muitas vezes não cremos. Nós acabamos de ver Deus realizando um milagre fantástico na nossa vida, multiplicando lá os pães e os peixes, aqui passa a situação, vem outro problema na nossa vida, e fala, e agora? Quem poderá me socorrer? O que vai acontecer? Meu amigo, nós acabamos de ver. Então, todos esses processos, no chamado com os apóstolos, aponta que foi um processo de aprendizado. E às vezes nós temos que passar pela mesma situação, 1, 2, 3, várias vezes, para aprender aquilo que Deus tem para nós. Né? Foi o que aconteceu aqui. Como eu disse, se vocês fossem para o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos ele vai mostrar a incredulidade dos discípulos. Situações após situações, situações após situações, e o povo e os discípulos ainda não estavam dando crédito. Ao ponto que culmina lá no último capítulo de Marcos, que Jesus, ressuscitado, aparece para eles, tem que dar uma dura neles,
por conta da incredulidade deles não terem dado crédito àqueles que já o viram ressuscitado. Então veja, esse processo de aprendizado na vida dos discípulos, dos apóstolos, foi o ministério inteiro de Jesus, na nossa vida também. Nós estamos passando por um processo de aprendizado e precisamos entender disso. E quanto mais cedo nós buscarmos em Deus o entendimento, Senhor, me ajude, o que eu posso aprender com essa situação? Ao invés de ficar perguntando, por quê, Senhor? Por quê? Mas sim, o para quê? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Mas eu vou avançar nesse processo de aprendizado. Mateus capítulo 24, o verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos e, em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja, eles já tinham vivido, Jesus já tinha falado um monte de situações relacionadas à sua missão, né? E aí eles vêm e pedem, Senhor, e Jesus fala de novo. E aí passa todo o processo da morte de Jesus e ressurreição, e eles ainda não tinham compreendido. Ainda estavam no processo de aprendizado. Depois você vai ver que Jesus já ressuscitado vai trazer a eles muitos ensinamentos da palavra, e aí então vai abrir os entendimentos deles, para ver que tudo aquilo que foi dito em Moisés, nos Salmos, nos profetas, no Antigo Testamento, apontava para Cristo e que Cristo cumpriu. Mas Jesus teve que dar uma aula de escola dominical para os caras completinha, para que eles entendessem que de fato Jesus tinha que ter padecido, o que padeceu, ressuscitado e o que aconteceria posterior. Então, nós estamos também nesse processo de aprendizado. O chamado de Deus na nossa vida nos conduz para esse processo de aprendizado. Quinta coisa que nós podemos aprender aí com os chamados de Jesus para os seus apóstolos é que esse chamado nos conduz a uma vida no Espírito Santo. Hoje, de um modo mais especial, nós que vivemos após o Pentecostes, a derramada do Consolador, do Espírito Santo sobre a vida dos crentes, nós temos o Espírito Santo em nós. A partir do momento que nós ouvimos o chamado do Evangelho, esse Espírito Santo vem e nos sela. Nós somos batizados com o Espírito Santo no momento da nossa conversão. Paulo vai perguntar, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Porque esse é o padrão. Quando você recebe o Espírito Santo? No momento que você crê, no momento que você ouve o Evangelho, e Deus já agiu no seu coração para que você creia, ouviu e crê no Evangelho, o Espírito Santo vem e te sela. É isso que diz Efésios, capítulo 1, no verso de número 13. Eu vou ler aqui para você, diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, o chamado de Deus nos conduz a viver no Espírito. Quando ouvimos o evangelho, aqui nós temos a nossa primeira vocação, a conversão. O nascimento de novo se dá por meio de ouvir da palavra e crer nessa palavra. E aqui, nesse momento, nós somos selados com o Espírito Santo, para vivermos agora uma vida cheia do Espírito Santo. Essa promessa de Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins. Então, essa promessa que foi cumprida no dia dos Pentecostes, lá em Atos 2, faz com que agora, nós que vivemos depois desse período, quando ouvimos do Evangelho, esse chamado que vem através da pregação do Evangelho, a palavra da verdade, e aí então Deus abre o nosso entendimento, Efésios mesmo diz que Ele nos dá essa fé, e essa fé não vem de nós, é um presente dEle, é um dom dEle, nós somos então selados com o Espírito Santo para vivermos agora uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios vai apontar para isso, inclusive o capítulo 5 em diante, mostrando que essa vida cheia do Espírito Santo, a partir lá do verso 15, mas no verso 18 talvez seja o mais enfático, quando eu diz capítulo 5, verso 18,
não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai dar qual que é o procedimento. E a vida cheia do Espírito Santo é mudança de postura. Nós já estudamos isso recentemente e vimos que vida cheia do Espírito Santo não é falar em línguas, meu amigo. Isso é só. Vida cheia do Espírito Santo não é ter novas revelações. A revelação terminou em Cristo Jesus, o Filho, que é a expressão exata do ser de Deus, e Apocalipse fecha então esse período revelacional. Ter uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida de prodígios, sinais e maravilhas, porque isso era credencial do apostolado, nós já vimos isso também. Agora, o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Ele vai dizer aqui, é só você ler o capítulo 5 de Efésios, é ter uma vida de adoração, é ter uma vida de gratidão, uma vida de sujeição uns aos outros. E essa vida de sujeição uns aos outros abre a partir do verso 22, por isso que vai até o 6, verso 9, aí a nossa período, que essa vida cheia do Espírito Santo te conduz. Se você é mulher, ser submissa ao seu marido. Se você é marido, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você é filho, é obedecer os vossos pais no Senhor. Se você é pai, que você não provoque os vossos filhos à ira, mas cria-os na disciplina de uma estação do Senhor. Isso é ter vida cheia do Espírito Santo. Se você é empregado, é servir ao seu patrão como se estivesse servindo a Deus. Se você é o patrão, você tratar o seu empregado da mesma forma como se ele fosse um igual a você. E aqui a palavra é servo no sentido de escravo, inclusive. Isso é vida cheia do Espírito Santo. Ter uma vida cheia do Espírito Santo, portanto, dentro desse processo de aprendizado, de crescimento com Deus, e o nosso chamado é para viver no Espírito Santo, é uma vida de adoração, de gratidão, de sujeição, que reflita em todas as áreas da nossa vida, em todas as posturas da nossa vida, no exercício de todas as funções que temos na nossa vida, de modo a glorificar ao Senhor. Se você, como crente, não tem sido uma esposa submissa, um marido que ame e respeite, filhos que obedeçam aos pais, pais que criem os filhos como Deus quer que você os crie, empregados que não glorificam a Deus no exercício da sua função como se estivesse trabalhando para Deus. E se porventura você está na posição de chefe ou de autoridade sobre alguém, não trata o seu subordinado como deveria, como um irmão, como um outro cristão, você pode chegar na igreja e falar em línguas, ter revelação, rodopiar, cair, babar, fazer o que você quiser, meu amigo, mas isso não significa que você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Você fez um teatro maravilhoso lá, inclusive alguém vai postar lá na internet, que vai servir só para o desfavor ao verdadeiro evangelho. Porque as pessoas veem toda aquela parafernália acontecendo aí nessas igrejas aí, né, como se fosse uma manifestação da descida do Espírito Santo sobre ele, o povo rodopiando, caindo, babando, tremendo no chão, e olha para a vida dele, o cara não paga as contas, o cara não trata bem a família, o cara não instrui na palavra do Senhor, não admoece, não cria na admoestação do Senhor, não ama a esposa, né? A esposa não é submissa ao marido, a liderança espiritual dos maridos, isso não significa que está cheio do Espírito Santo. Então, cuidado. O chamado do Senhor nos conduz a uma vida cheia do Espírito Santo? Sim. E essa vida cheia do Espírito Santo vai ser demonstrada no nosso dia a dia. Para terminar, irmãos, a sexta questão que nós podemos aprender com o chamado de Jesus é que o chamado de Jesus culmina no exercício da missão de fazer outros discípulos. Todos nós somos chamados para isso. Voltando aqui para Mateus, vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 4, que é o texto inicial nosso, né? Quando Jesus olha para Pedro, para André, para Tiago e João, e ele diz: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Jesus nos chama para ser seus discípulos, para fazermos outros discípulos. É isso que Mateus vai reforçar durante todo o seu evangelho, e fica muito claro lá no capítulo 28, o último capítulo de Mateus, quando dá a grande comissão. Vamos lá rapidamente, nós já estudamos isso aqui, mas eu quero rapidamente chamar a sua atenção. Abra lá, Mateus 28, 18 a 20. Eu sei que você já está cansado, estamos perto do final, mas faça esse esforcinho a mais aí, abra a sua Bíblia lá em Mateus 28, verso 18.
Eu vou ler do 16 para fazer um link aqui com o processo do aprendizado, que é assim, ó, seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Então, os discípulos estão lá, os apóstolos. E quando o viram, o adoraram. Mas veja essa formação final aqui do verso 17. Mas alguns duvidaram. Meu amigo, eles estão diante de Jesus ressuscitado, e mesmo assim os discípulos que andaram todo esse período com Cristo, o ministério terreno inteiro com Jesus, vendo todos os sinais, recebendo os ensinos, duvidaram. Ainda estavam em processo de aprendizado. É lógico que hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e o nosso processo de comunhão com Deus é até diferente, porque eles aqui o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda sobre eles. Mas nós também vivemos essa questão desse processo de aprendizado, e em alguns momentos a nossa fé tende a oscilar, mas nós temos hoje mecanismos muito melhores para buscarmos essa comunhão com Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas tudo dito isso, que é o ponto 4, esse aprendizado, olhemos então o ponto 6 aqui, que é fazer outros discípulos. Jesus diz assim, a palavra diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós vimos isso lá nos estudos de Apocalipse, Jesus já está reinando e assentado no trono, tomou o livro selado, está abrindo os selos, ou já abriu os selos. Aí, porque ele tem autoridade, o primeiro selo que ele abre é o evangelho, que sai vencendo para vencer, então ele diz, ó, porque eu tenho toda a autoridade, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, qual que é o foco? Fazer discípulos. Então, quando Jesus nos chama, nós passamos pelo novo nascimento, ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e debaixo da ação de Deus, recebemos a fé, e em reação cremos, nós somos chamados, vocacionados para viver essa vida digna, né? Vivendo no Espírito Santo, e que tem como principal tarefa pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, ou seja, fazer outros discípulos. E como que eu faço esses discípulos? Verso 19. Primeiro, ide, indo. Ninguém faz discípulo ficando dentro de casa, deitado no quarto ou debaixo da cama. Você precisa ir a alguém. E esse ir a alguém não significa que você tem que ir lá do outro lado do mundo. Pode ser que Deus tenha um chamado específico para você, ótimo, mas esse ir é ir a alguém. Às vezes, dentro da sua própria casa, você tem pessoas não crentes que você precisa ir para falar do Evangelho e fazer dele um discípulo. E que a sua postura de vida o conduza a desejar conhecer mais a Cristo e glorificar a Deus pelas suas boas obras. A sua tarefa missionária começa dentro da sua casa. Você tem que ir, talvez, ao quarto do seu filho, ao quarto do seu pai, ao quarto da sua mãe, né? Mas você tem que ir, às vezes, no seu vizinho, e, obviamente, dentro de um chamado que o próprio Deus vai confirmar no seu coração, talvez você tenha que ir para algum lugar especificamente para ali falar do Evangelho. Mas se você não faz discípulo aqui, meu amigo, você não vai fazer discípulo em lugar nenhum. Essa é a grande ideia. A estratégia de Deus para fazer discípulo, a tarefa o alvo é fazer discípulo. Como? Indo. E aqui traduzido como ide, mas a palavra é algo contínuo. Então a ideia é do indo. Ir e continuar indo. Então essa é a primeira coisa. Segundo, batizando em nome, como que você faz discípulo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, conduzindo essas pessoas à igreja, a receber esse sinal da aliança e aplicar esse sinal da aliança, se porventura ele tenha um contexto familiar. E o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas, ou seja, discipulando na perspectiva de trazer informações formais, ensinamentos específicos da palavra de Deus, para que essa pessoa possa entender que esse chamado é um chamado vindo do próprio Deus, para que ela tenha uma vida com Deus, num processo de aperfeiçoamento, de aprendizado, para viver no Espírito Santo, para que ela se torne apta para fazer novos discípulos. Então, veja, o chamado de Jesus para os apóstolos nos ensina que o nosso chamado também tem como tarefa fazer outros discípulos. Romanos, capítulo 10, verso 17, vai mostrar esse processo, e aí ele diz assim,
Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, você precisa pregar. Você fala, mas isso não é tarefa de quem é um pregador, é pastor, evangelista, alguma coisa assim? A palavra de Deus diz que não. Quando você vai para a 2 de Pedro, que é a base escriturística aí da pregação de todos, né? Na verdade, 1 de Pedro 2,9, vai dizer: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você faz parte daqueles que foram chamados para essa nação santa, para esse povo, veja, não é só pastores, não é só evangelho, mas o povo de propriedade exclusiva de Deus, você é um sacerdote em Cristo. Com que finalidade? A fim de proclamar as virtudes de Deus, ou seja, fazer outros discípulos. Amém? Irmãos, quando nós olhamos, portanto, aí para o chamado de Jesus na vida dos apóstolos, nós vemos muito da nossa realidade. Mesmo que nós estejamos vivendo outro tempo, também somos chamados por Deus, chamados para servi-lo com prioridade, em obediência, dentro desse processo de aprendizado e aperfeiçoamento, para termos uma vida cheia do Espírito Santo e, consequentemente, cumprindo a tarefa de fazer discípulos para a honra e glória do Senhor. Eu não sei em que patamar você está, mas Jesus não te chamou para não fazer nada. O nosso chamado é sempre para glorificar, brilhar diante dos homens, conduzindo tais homens a exaltar e glorificar o nosso Deus. Portanto, clame ao nosso Deus para que Ele te capacite cada vez mais, para que você se aperfeiçoe cada vez mais. O sistema de ensino, de estudo, né, que a igreja tem oferecido é justamente para te aperfeiçoar. Então, aproveite isso, né, como o tempo de Deus para crescer, para se aperfeiçoar, e que assim você possa ser um instrumento nas mãos de Deus, cumprindo com o chamado que Ele te deu e sendo instrumento de bênção aonde quer que Deus te colocar. Amém?